Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um módulo do curso de Linux Ubuntu. E hoje no nosso segundo módulo vamos dar continuidade à nossa parte teórica. No primeiro módulo tivemos uma introdução e agora vamos dar continuidade ao conhecimento teórico, ok? Então vamos lá. Vamos falar agora das características do Linux, do sistema Linux de uma forma geral. Além de todas as características de desempenho e segurança que já foram citadas no módulo passado, outra grande característica do Linux é ser um sistema cliente-servidor. O que é isso? É um sistema que pode ser tanto usado pelo cliente, por um usuário comum, assim como eu, como você, em nossa casa, que é o objetivo do módulo, do curso em geral, é difundir o sistema Linux, desmistificar essa ideia de que Linux é difícil. Então, o nosso foco é fazer o Linux voltado para o cliente. Porém, a nível de conhecimento, é interessante vocês saberem que o Linux também pode ser uma ferramenta, pode ser um servidor. Então eu posso, o mesmo Linux que eu uso na minha casa para editar fotos, acessar a internet, configurar cliente de e-mail, ler meus e-mails, jogar, coisas do tipo, esse mesmo Linux, através de ferramentas específicas, pode se transformar em um mecanismo de um servidor para uma empresa, né, administrando outras máquinas, inclusive máquinas Windows, diferente aí do sistema de Bill Gates, do Windows, aonde eu tenho versões específicas para cliente. Por exemplo, o Windows XP é um sistema para cliente, né, para uso em desktop. Já as versões Windows Server são as versões específicas para servidor. No Linux você não tem isso. Estou com o Linux instalado na máquina. Ok, estou usando ele em casa. Poxa, na minha empresa precisa de um servidor. Na minha LAN house precisa de um servidor. Ok, eu uso essa mesma máquina que eu estava usando em casa. Eu uso na empresa, uso no meu pequeno escritório, uso na minha LAN house. A única diferença é que eu terei ferramentas que vão me ajudar a administrar. Mas esse dado é só a nível de conhecimento. O Samba é a ferramenta que, sem sombra de dúvida, é a mais interessante. É um conjunto, né, de ferramentas, na verdade, que visam dar interoperabilidade, que visam interagir com outros sistemas, inclusive o Windows. Então o Samba é o gerente da rede. Não vamos entrar na configuração do Samba neste módulo. Possivelmente no último módulo, quando teremos alguns comandos relacionados à rede, porque às vezes você quer usar o Linux em sua casa, no seu PC ou no seu notebook, mas você tem um outro computador. Tem o Linux no meu PC de casa, mas no meu notebook veio com Windows. Eu quero interagir entre os dois. Então a gente vai explicar um pouco e vamos usar sim o Samba, mas de uma maneira bem simples, porque o Samba é uma ferramenta muito complexa e muito completa. Ok? Vamos apenas abordar fatores básicos suficientes para que haja comunicação entre Linux e Windows. Agora sim, vamos começar a falar sobre a nossa distribuição, a Linux Ubuntu. É uma distribuição que vem crescendo bastante e com a ideia de união entre os povos, né? Se eu não estou enganado, Ubuntu é um nome de origem africana que significa isso, né? É união entre os povos. Ele é um sistema bem simples, é um sistema amigável. Vocês terão oportunidade de perceber isso na prática, além de prover recursos em linha de comando, né?
para usuários avançados, não é o nosso foco, mas, enfim, a nível de informação é importante vocês saberem. A sua distribuição atual é a 11.04 LTS, com recursos de multimídia e facilidade de acesso, além de diversos serviços e programas. A minha edição na minha máquina é a versão 10, a versão antes da 11.04, mas não terá diferença. Você pode, se tiver vontade, ir entrar no site do Ubuntu e fazer o download gratuito da versão 11.04, ok? O Ubuntu, assim como diversas distribuições de Linux, tem uma organização muito boa, muito fácil e intuitiva. O seu desktop, podemos encontrar 3 menus base, que abrigam outros submenus. Então aqui a gente já vai começar a falar um pouco do Linux Ubuntu na prática. Nós temos aí o menu aplicativo, o menu locais e o menu sistema, ok? Então, diferente do Windows, que a gente tem lá iniciar todos os programas, é muito característico de todas as versões do Windows, no Linux nós temos os menus. Então eu tenho 3 menus base, que é o menu aplicativo, menu locais e menu sistema. A gente vai ver isso na prática, mas o nome já é sugestivo. Menu aplicativo é onde eu tenho as minhas aplicações, os meus programas. O menu locais é onde eu tenho o meu computador, meus documentos, onde eu tenho acesso à minha pasta pessoal. E o menu sistema é semelhante ao painel de controle. Com isso, pessoal, terminamos aí a nossa parte teórica do módulo 2. Espero vocês no módulo seguinte. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.